Mas, Caio, eu tô te fazendo essa pergunta quando você bebe, é pelo seguinte, é porque quando você fala aqui, Paulo deu uma derrapadinha aqui, Paulo deu um vacilo Não, aqui. eu não disse que ele A deu uma derrapada. galera vem aqui pra cima comendo, falando que você é É porque, herege, que para você é isso, eles aquilo. são crentes na inerrância de Paulo. Você E tem. Paulo não era crente na sua inerrância. Paulo dizia não que tenhamos chegado à perfeição, mas tem erros que eu prefiro esquecer. Como ele, em 1 Coríntios 2, mandou entregar um cara a Satanás. Aí, um ano depois, tinha uma outra carta chegando lá em Corinto, dizendo, escuta, aquilo ali foi severo demais. O cara quase morre de depressão. Perdão, eu quase matei esse homem. Não, incluam-no na comunhão para que ele não morra de angústia. E ele vai consertando. É que vocês, cara, creem de um jeito que eu não creio. Para mim, o único verbo, a única palavra de Deus é Jesus. O Velho Testamento é inspirado, o Novo Testamento é inspirado. Jesus é a encarnação da verdade. Vocês pensam diferente de mim? É isso aí. Quem está na heresia são vocês. Pois o Velho Testamento é inspirado por Deus, o Novo é inspirado por Deus, mas a única encarnação da verdade absoluta de Deus é Jesus. Portanto, Paulo não conhecia essa verdade absoluta. Ele teria que viver muitos anos e anos e anos e nunca conheceria essa verdade absoluta, como eu, que já sou mais velho do que Paulo, que já tenho mais tempo de fé do que Paulo teve, me converti muito antes dele pensar em se converter. Nasci num tempo de Bíblia para ler, ele não tinha nem as cartas dele para corrigir. Nem as cartas dele para corrigir, para dizer, me dá aqui, olha, errata. Que é a revisão das cartas. Não teve revisão. Não teve revisão. De modo que a única revisão possível é a partir de Cristo. E se eles pudessem aplaudir do céu, eles estariam aplaudindo. É com convicção absoluta que eu digo o que eu digo, embora essa seja uma convicção absolutamente focada só em Jesus e no Evangelho. No mais, vamos conversar. Tem muita coisa nova chegando para a gente reentender, recompreender o mundo. Recompreender a alma humana, a natureza humana. Compreendermos de novo, como a moçada gosta de dizer hoje em dia, revisitarmos. Revisitarmos. Meu Deus. Se você não disser revisitar, parece que você não recompreendeu. Você não se expressou, né? Não se expressou. Você não explicou nada. Você não explicou nada. Como se você não começar também dizendo todos e todas, você deixou alguém, um grupo de fora. Não, gente, está todo mundo dentro, Deus é bom, papai é bom, mamãe é boa, todo mundo é bom, todo mundo está dentro, tá bom? Está todo mundo, tá tudo certo. Agora, a única palavra de Deus é Cristo, cara. Quem disser outra coisa é herege. É herege. Se você disser que a Bíblia é a palavra de Deus, você é um herege. Olha isso. Nossa, mãe. É um herege. A Bíblia é inspirada por Deus e Jesus é a palavra de Deus. É só isso. A Bíblia é inspirada e tem inspiração que foi útil num tempo, não é útil no outro tempo, tem inspiração que está na validade até hoje, porque Jesus revalidou aquilo e botou na vida dos apóstolos depois da ressurreição. E outras coisas caíram em obsolescência no Novo Testamento. O Novo Testamento não é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. O Novo Testamento é um texto com erros gramaticais, com erros de cronologia, com erros históricos, alguns deles. O Novo Testamento depois dos evangelhos, são cartas, histórias. Atos é história,
passível de conserto aqui, ali, ou de adição, coisas que ele passou rápido demais por cima, que tinha algo a mais a dizer. Mas não era o caso, ele só queria contar uma história com um objetivo, ele não estava sendo exaustivo nem minucioso. A mesma coisa nas cartas de Paulo. As cartas de Paulo, por exemplo, uma das razões pelas quais a maioria dos eruditos crê que Hebreus não foi escrito por Paulo é porque a Epístola aos Hebreus praticamente não tem erro de grego nenhum. Foi escrita com muita calma, por um cara muito meticuloso, que teve tempo para ler, reler, corrigir antes de mandar. Paulo não, as cartas dele eram cartas da estrada. Era alguém escrevendo e ele ditando. Lá, 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 lá. O pessoal pensa que ele estava em transe, não, ele estava de olho aberto, ele tirava a meleca, ele fazia xixi, ele tinha um aperto e dizia, para aí que eu vou ao banheiro, voltava, depois lê para mim para eu ver aonde eu parei, aí continuava. Se ele estivesse muito, muito, muito empolgado com alguma coisa, ele dava muita ênfase naquilo para aquele pessoal. Enfim, era uma carta inspirada. Eu digo que é inspirada por Deus porque ela é coerente com Jesus, então ela é inspirada por Deus. Toda escritura que é inspirada por Deus é a escritura que é coerente com o Evangelho. Tudo que seja coerente com o Evangelho é inspirado por Deus, mesmo que não esteja na Bíblia. Se você ler um livro meu que seja totalmente coerente com Jesus e com o Evangelho, é inspirado por Deus. Se eu leio um livro de qualquer outro que é totalmente coerente com Jesus e com o Evangelho, do princípio ao fim, ou se não é do tempo todo, mas é a maior parte do tempo completamente coerente com o Evangelho, naquilo em que é coerente com o Evangelho, é inspirado por Deus. Mas a única palavra de Deus é o Verbo encarnado, é Jesus, não é a Bíblia, nem o Novo Testamento. Os evangelhos narram a história da palavra encarnada por Deus, que é Jesus. Mas o próprio evangelho não quer ser palavra inerrante, porque está cheio de coisas a corrigirem no grego, a corrigirem na sintaxe, a corrigir na cronologia. A genealogia de Mateus é de um jeito, a genealogia de Lucas é outro. Tudo tem explicação depois que você estuda um pouco, mas nem tudo é a mesma coisa. O endemoniado gadareno, dependendo, em Marcos é um, em Mateus são dois. Tem um monte de coisas que são diferentes, as mesmas narrativas e parábolas são as mesmas, mas com pequenas diferenças que não alteram nada. Mas para quem diz e quer que exaustivamente a Bíblia seja a palavra inerrante de Deus, palavra por palavra, vírgula por vírgula, não conhece nada ou não quer ter a lucidez não tangível, que o problema é a intangibilidade. Quando você diz Jesus é a única palavra encarnada de Deus, aí você não tem Jesus para carregar embaixo do braço. A Bíblia ficou, de Gutenberg para cá, é que a Bíblia virou a palavra inspirada por Deus que a gente pode brandir na cara dos incrédulos. Do contrário, não era antes. Paulo diz, não deixes de trazer os livros. A que ele estava fazendo referência? Aos livros do Velho Testamento, talvez Isaías, Jeremias, Ezequiel, que ele tinha esquecido na casa, em Trode, na casa de Carpo. Traze os livros. Ele não diz nem, traz a palavra, porque a palavra estava nele, Paulo. Ele não diz, traz o Novo Testamento, porque não tinha Novo Testamento nenhum. Nem eles pensaram no Novo Testamento. Eles não chegaram nem a pensar num conjunto de evangelhos. Tudo foi acontecendo espontaneamente. Então, pelo amor de Deus, vocês são inteligentes para entender o que eu estou dizendo. Vocês não são amebas.
O que eu estou dizendo aqui é para filhos de Deus que têm fé em Jesus e que amam a Jesus. Quem ama mesmo a Jesus está satisfeito. E continua a estudar a Bíblia, como eu, que estou lendo a mesma há quase 50 anos. Essa Bíblia que já tinha 6 anos antes de chegar em mim, já tinha 6 anos na mão da minha mãe, chegou a mim. Então ela já tem, de fato, 53 anos. Nossa. Tá aqui, ó, e vai ficar até eu morrer. E eu a amo. E eu não a largo. E eu tenho mais amor por essa Bíblia do que a maioria das pessoas tem por qualquer Bíblia. Agora, ela é inspirada por Deus. Jesus, todavia, eu aprendi nela que é a única palavra encarnada e que não cabe em livro nenhum, não cabe em universo nenhum, em mundo nenhum, porque tudo foi feito por meio dele, para ele, tudo é nele. Meu Jesus! Chega! E aí, brolho, chegou o tempo final ou ainda dá para entrar mais uma? Só mais uma para sair aqui. Caio, você chegou a pesquisar, verificar do grego, né, na tradução dos originais gregos, você citou isso aqui nessa resposta, você chegou a ver alguma discrepância assim, absurda entre a tradução grega para o português de alguma coisa da Bíblia, assim, na sua história? Não. Quem tem Jesus como a chave hermenêutica pode ler qualquer Bíblia que vai chegar à mesma conclusão. A Bíblia dos Testemunhas de Jeová tem mudanças escritas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando diz que o Verbo era Deus a última vez, bota um Deus minúsculo, um Deus, como se fosse uma divindade do Olimpo. Jesus era como uma divindade. Jesus não é Deus mesmo para os Testemunhas de Jeová. Olha isso, cara. Mas quem tem Jesus como chave hermenêutica vai lendo aquilo ali e diz que esses caras estão dando bola para fora nisso e naquilo. Tá. Então você não precisa saber grego. Isso é uma petulância acadêmica dos teólogos, que eu conheço muitos de vocês intimamente, que dizem sem grego não dá para entender tudo que Jesus disse. Mentira. Se você lê Jesus em português e aprende o ensino de Jesus, que não é feito de palavra, 1, 2, 3, 10, 20, 100, não muda nada. Quem disse foi Paulo, que a letra mata. A letra mata, é o espírito que vivifica. Se você ficar preso à letra, qualquer letra, hebraica, aramaica, grega, latim, tudo isso é bobagem. A palavra encarnada está em Cristo. O cara que não soubesse grego, hebraico, aramaico, latim, nada, mas estivesse ali vendo Jesus fazer tudo o que Jesus fez lá, não precisava nem entender o que Jesus dizia, ele ia se ajoelhar e dizer: bota a mão na minha cabeça porque tu és o meu Deus. É tão fácil saber isso, entender isso, discernir isso. O impacto de Jesus leva a palavra de Deus para dentro do coração, mesmo de quem não sabe hebraico, grego, aramaico ou latim. A presença de Jesus prescinde de línguas para se fazer entendida e discernida. Meu Deus, é só gente que não crê mesmo que Jesus está vivo, que ele se manifesta, que a presença dele chega, que a luz dele ilumina o coração. E mesmo sem palavras, a pessoa entende a palavra dele. Se você perguntar como foi que ele te falou, ele usou alguma língua? Não, mas eu entendi. Eu entendi tudo, eu entendi tudo. Mas quais foram as palavras? Não, eu não sei, acho que foi até sem palavras, mas eu entendi tudo.
Quem crê no Espírito Santo e quem crê que Jesus ressuscitou dos mortos, não tem nenhum problema em relação a isso. E não acha que é preciso ter conhecimento de algumas línguas especiais para entender Deus melhor. A gente compreende a vontade de Deus quando a gente a pratica. Quando a gente a põe em prática, Jesus diz que a gente entende. Quem não põe em prática não entende nunca, mesmo que tenha todo o conhecimento acadêmico do mundo, e acabou o nosso tempo.